Pessoal, boa noite para os que eu não cumprimentei. Dando continuidade no que nós falamos na aula passada, nós tínhamos feito até separação de misturas. Agora nós vamos entrar nos conceitos fundamentais e eu quero entrar na história do ato. Já vou dar a notícia para vocês, que pode ser boa, pode ser ruim, depende do ponto de vista. Segunda-feira vocês vão ter que me engolir. Vai ser eu e o Paulo. Segunda-feira a professora de filosofia não vem, então o Roger falou, eu achei bom para eu poder caminhar um pouco mais. Então já sabe que segunda-feira é Marco Antônio, segunda-feira é só os maloqueiros, vai Corinthians, só corintiano dando aula para vocês. Aqui tem um bando de louco. Nenhum problema. A gente gosta de química. Vocês gostam de química? Eu odeio química, eu não suporto química. Gostamos da aula de química, professor. Eu sempre falo, o professor de química tem que tentar ser o mais legal possível, porque ninguém gosta da matéria dele, pelo menos que gostem dele, sabe? Então, pode ver por aí, o professor de química é tudo bonzinho. É verdade, né? O professor de química tem que fazer isso, porque senão, coitado, não sobrevive. Química e física, mas gente, tem que ser bom. Química e física, gente, física é cruel. Pessoal, então eu vou falando para a gente não perder muito tempo. É o seguinte, os átomos, vocês todos aqui já viram uma tabela periódica. Inclusive, eu queria que vocês entrassem no aplicativo de compra de vocês e digitassem tabela periódica. A primeira tabela periódica que costuma aparecer é eu não sei onde eu acho que eu passei para vocês. É um pretinho, um quadradinho pretinho com a platina, PT, você já viu esse daí? Você tem, é excelente, não precisa ser o pago não, o gratuito é mais que suficiente, está escrito tabela periódica 2020, ali tem tudo que você, tem muito mais do que você precisa, tá? Então vamos lá. Então, a tabela periódica é um grande armário, onde a gente guarda em cada gavetinha um determinado tipo de átomo. Qual? Aquele que tem uma semelhança, aquele que tem algo que faça com que ali seja o lugar dele. Se você tivesse um armário só para guardar ferramentas, você ia colocar chave de fenda com chave de fenda, com Phillips, você ia dividir, você ia arrumar um critério. E na tabela periódica também então assim. Então, cada gavetinha daquelas representam os átomos do mesmo elemento. Mas como que eu sei que um átomo pertence àquele elemento? Por isso daqui, o número atômico. O número atômico ele é denominado pela letra Z aqui, simbolizado pela letra Z, ele indica o número de prótons que eu tenho no núcleo do átomo. E isso é o DNA dele. Isso é a principal característica dele. Essa bendita aqui está difícil. Daqui a pouco pica um pedaço do durex dela lá. Não. Aí, isso daí é a característica, é o DNA desse átomo. Então, se você sair daqui e tiver um atominho chorando que se perdeu dos amiguinhos dele, a primeira coisa que você vai fazer é contar quantos prótons ele tem. De acordo com o número de prótons, eu já sei a que elemento ele pertence. Se ele tiver 11 prótons, ele é um sódio. Se ele tiver só um próton, ele é um hidrogênio. Se ele tiver 92 prótons, ele é um urânio, entendeu? Então, todo
todos aqueles átomos estão lá dentro. É a reunião de todos os átomos que têm o mesmo número atômico, né? E o número atômico é o número de prótons. Então, eles são divididos por esse critério. Beleza. Agora, se eu fosse ao mercado e trouxesse 3 pacotinhos de arroz. Não, 3 pacotinhos de arroz é ostentação, né? É ostentação. Vamos trazer 2 pacotinhos de arroz e 4 de açúcar. Quantos quilos de alimento eu trouxe? O pacotinho geralmente é de 1 quilo, certo? Eu trouxe 6 quilos. Por quê? Eu somo os 2 pacotes que eu trouxe de arroz, 1 quilo cada um, e os 4 pacotes que eu trouxe de açúcar, certo? Me perfaz um total de 6. Então, o que é o número de massa? O número de massa é a soma dos prótons e dos nêutrons. Por que soma dos prótons e dos nêutrons? Porque o elétron eu não considero massa. Ele tem massa? Tem massa. Você pega 10 dólares. Ah, como eu era feliz se eu tivesse 10 dólares. Eu teria 57 reais. Seria dinheiro suficiente para eu vir e voltar para casa, que eu moro em Sorocaba. Então é bastante. Mas, imagine eu tirar 10 dólares do Bill Gates. É absolutamente nada, certo? Então, não é que 10 dólares não é dinheiro, ele é dinheiro, mas comparado à fortuna do Bill Gates, ele não é nada. Então, quando eu falo de massa, de átomos, de moléculas, eu levo em consideração só os prótons e os nêutrons, tá? Então, aqui é um número inteiro, porque eu somo as partículas. Eu peguei um pacote de feijão, está escrito 1 quilo, eu considero 1 quilo. Eu peguei um pacote de açúcar, 1 quilo, eu considero 1 quilo. Mas dentro da legislação eu posso ter uma variação. Então, em função disso daqui, você vai falar, aquele careca me enganou, ele falou que o número de massa é o número inteiro, aí eu vou olhar lá no cloro, está escrito 35,5. Eu vou olhar no zinco, está escrito 65,4. Não dá para achar meio bicho na goiaba. Como um número quebrado? Porque aí é a média das massas dos isótopos. Então, o que está na tabela periódica é a massa. E aqui é o número de massa. Eu vou considerar que eu peguei os 2 pacotinhos de arroz e os 4 de açúcar como 6 quilos, porque eu somei os pacotes. Se eu puser na balança, pode ser que tenha um pouco mais ou um pouco menos que os 6 quilos. Tá certo? Então tá. Então, o número de massa é a soma do próton mais o nêutron. O elemento químico, já falei o que é, certo? Então, se eu pusesse o alfabeto A, B, C, D, E, e eu escrevesse Araraquara, o mesmo A que está no Araraquara é o A que está no alfabeto. Só que o A que está no alfabeto é o elemento químico, porque ele está representando todos os As que eu conheço. E no Araraquara eu tenho 6 As, ou seja, eu tenho 6 átomos. Araraquara, 5. Você estava querendo pôr um A a mais na Araraquara. 5 As. Esses 5 As seriam 5 átomos do elemento químico A, tá? Então é isso, o elemento químico é a reunião de todos que tem o mesmo número atômico. Vocês veem que aqui um fala a mesma coisa do outro, né? Então beleza. Só que do jeito que eu represento o átomo, eu represento o elemento químico. Pelo quê? Por um símbolo. E esse símbolo é uma letra maiúscula ou uma maiúscula e uma minúscula. Cuidado, cuidado.
daqui é níquel. Esse daqui é nitrogênio e iodo. Tá? Então, cuidado. Isso daqui é cobalto. Isso daqui é monóxido de carbono. Por quê? Só é a representação de um elemento químico se eu tiver uma maiúscula e uma minúscula, se forem duas. Ou só uma letra, ó. Nitrogênio e iodo. Veja aqui, hélio, enxofre, oxigênio, nitrogênio, urânio, fósforo, tudo representado apenas por uma letra. Hélio, bromo, ouro, platina, esses representados por duas letras. Mas sempre que forem duas, uma maior, uma maiúscula e uma minúscula, tá? Beleza. Então, olha a representação. Eu tenho a representação aqui. O que é isso? Número atômico. E isso daqui é número de massa. Entenda o seguinte. Esse número aqui está contido aqui também, né? Porque aqui é ele sozinho e aqui ele somado aos nêutrons, tá? Então veja que a representação do elemento químico cloro, um C maiúsculo, um L minúsculo, 17,35. Só de olhar, eu já sei quantos prótons, né? Os prótons eu olhei, eu já sei que é esse daqui, não sei? Olhei e acabou. Beleza. Aí o número de massa é 35. Então aqui o número de massa são os prótons mais os nêutrons. Qual é o número de massa? É esse daqui. Esse daqui é o A. Esse daqui é o Z. Deixa eu fazer um Z. Correto? Então meu A é 35. Meu Z é 17, então eu tenho 18 nêutrons. Tudo, gente, só quero uma coisa, que vocês perguntem, tá? Que vocês não tenham vergonha de perguntar, porque à tarde o pessoal não pergunta. Professor, Eu posso explicar rapidamente? posso o quê? O começo que eu perdi. Ah, você perdeu? Eu estava falando, o elemento químico representa todos os átomos que eu tenho. Então a tabela periódica tem todos os átomos lá dentro, certo? Tá. E como que ele foi distribuído lá? Por essa coisa aqui, pelo número atômico. O número atômico é a identidade. Por que você pertence aos... Porque como sabe que você é filho do seu pai ou da sua mãe? Porque você faz um DNA. O número atômico é o DNA do átomo. Eu sei a qual elemento ele pertence pelo número de prótons que ele tem no núcleo. Tá? Então é essa a definição, número atômico. O número de massa, eu levo em consideração só as partículas que eu considero a massa. O átomo tem próton, nêutron e elétron. O elétron eu desprezo a massa. Ele tem massa, mas eu desprezo. Então eu pego só do prótons e nêutrons. Você foi ao mercado, comprou 2 pacotes de 1 kg de açúcar, 3 pacotes de 1 kg de feijão. Você comprou 5 quilos de mercadoria, não foi? Será que você tem 5 quilos exato? Não. Você vai pôr na balança, vai dar uma variaçãozinha. Mas você considera 5 por quê? Porque você pegou 5 pacotes. Então esse aqui vai ser o quê? Os pacotes de açúcar mais os pacotes de feijão. Tá? Isso é a massa total que você levou. E aí a representação do elemento químico? O elemento químico é representado por uma letra maiúscula ou uma maiúscula e uma minúscula. Você não perdeu muita coisa, foi isso basicamente que eu falei. E agora você vai acabar vendo, porque eu vou jogar com isso daqui o tempo todo. Qualquer coisa você pode me perguntar na hora que a gente for embora. Fala. Então, nessa fórmula aí embaixo, é só os elétrons e os elétrons tiram, né? Não, os elétrons por enquanto não aparecem aqui. Os elétrons vão aparecer no conjunto disso com a carga. Os elétrons nós vamos... É o que eu vou falar exatamente agora. Gente, já deu calor.
Então, olha aqui. Olha aqui. Por que eu sei que eu tenho 17 prótons? Porque eu represento o próton aqui, ó. O Z está aqui. Então, ele tem 17 prótons. A massa, 35, porque eu represento aqui a massa. Certo? Então, quantos prótons eu tenho? O Z é o P, o número atômico é o número de prótons. 17. Como eu cheguei no 18? A massa é 35. O que é 35? São os pacotes de feijão e os pacotes de açúcar. Aqui eu pus os pacotes de feijão. Então, aqui nessa massa, estão contidos também os pacotes de feijão. Então, 35 é 17 mais N. 35 menos 17, 18. Então, tem 18 nêutrons. Tá? E os elétrons? Os elétrons, vamos refazer rapidinho aqui. Próton é positivo, nêutron, o nome está falando é nêutron, e os elétrons são negativos, beleza? Tenho 10 reais no bolso, legal, positivo. Devo 10 reais para a moça da cantina, dever é negativo. Supondo que eu fosse um cara honesto, quanto que eu tinha de dinheiro? Eu não tenho nada. Eu não tenho 10 no meu bolso, mas eu não devo 10. Você concorda que os 10 que eu devo anula os 10 que eu tenho? Então, quando eu não tenho nenhuma carga aqui na testa do meu símbolo, o número de positivos é igual ao número de negativos. Quem são os positivos? Os prótons. O pior é que eu tenho um filho fono e eu não sei falar. Eu canso porque eu falo errado. Então eu tenho o número de prótons, o número de positivos, 17. E se não tem nenhuma carga, o número de negativos tem que ser o mesmo. Então eu tenho que ter os mesmos 17 elétrons, certo? Então, quando eu não tenho carga aqui, o meu número de partículas positivas é igual ao negativo. Então, quando eu tenho esse número aqui, ele vai me calcular também o número de elétrons de forma indireta, porque eu associando isso com a carga, eu chego nisso. Vocês já vão entender aqui, na hora que eu vou falar do íon. Consegue ver isso? Vamos falar que eu tivesse aqui, ó, urânio 92, 235. Quantos prótons eu tenho? É só olhar. Só olhar. Onde que eu vou olhar para saber quantos prótons? No calcanhar. 92. Beleza. 92 prótons. Ele tem carga? Não. Se ele não tem carga, o camarada saiu com R$92 e voltou zerado. Quanto que ele gastou na balada? Os 92. E os nêutrons? É só fazer isso, menos isso. Sim ou não? Se não, pode perguntar. Como diz Milton Nascimento, quem cala sobre o teu corpo consente a tua morte. Se ninguém fala nada, tá tudo certo. Gente, eu sei que vocês têm vergonha de se expor, mas qualquer coisa, chama, eu vou até vocês e eu tiro a dúvida. Por favor, não vão embora comigo. Legal. Nós vamos fazer o exercício já já. Agora, o que são íons? Íons aí já é diferente. Aí é quando os prótons e os elétrons são diferentes. Aí eu tenho um íon. Eu posso ter um íon positivo e eu posso ter um íon negativo. Os íons positivos são
são chamados de... Se ele é positivo, é que eu tenho mais prótons do que elétrons. O número de prótons é maior que o número de elétrons. Saí de casa com 20 reais. Trouxe 2 de troco. Isso quer dizer que eu gastei 18. Pensa que o que eu tenho de dinheiro são os prótons. E o que eu gasto são os elétrons. Então aqui, saí com 20. Voltei com 2. Gastei 18. O número de massa, 40, vai ser o quê? Vai ser o 20 dos prótons mais os nêutrons. Então é só fazer essa conta desse menos esse, eu tenho 20. Então isso daqui me dá 20 prótons, o próton é só olhar, o elétron eu olho a testa do indivíduo, se eu tenho positivo eu subtraio, se eu tenho negativo eu somo. Então aqui 20 menos 2, 18. Olha esse daqui, alumínio, 13, 27, trivalente, 3 mais. 13 prótons, beleza? 14 nêutrons, 27 menos 13, 14. E quantos elétrons? Eu tenho 13 elétrons, eu tenho 13 prótons e está sobrando 3 cargas. Gente, alguém está copiando aquela primeira partinha aqui? Alguém está aqui? Tá. Então eu vou fazer uma... Tem alguma fórmula do elétron? Não entendi. Tem alguma fórmula do elétron? Então, a fórmula é o seguinte, é o número de prótons menos a carga. Se eu pensasse assim, menina, ó. Veja uma coisa. Aqui a carga não é menos 1. Pode apagar, professor. Então eu teria aqui assim, ó. Cloro, 17, 35 menos. Então eu tenho que os elétrons é Z menos Q. Então eu teria aqui 17 menos 1. O que dá 18. Mas é que às vezes eu penso, por mais fórmula para vocês é mais complicado. De repente o raciocínio, eu esqueço que eu não posso andar livre, leve e solto, eu tenho que ficar preso nesse. Professor, aí você falou que quando é positivo tira e quando é negativo soma? É, foi o que eu fiz. 17 menos 18. 20 mais 18. 13, 3 mais 10. Então, quando é positivo, você tira. Quando é negativo, você soma. Eu vou mostrar aqui um átomo pequenininho para vocês. Vou mostrar um átomo pequenininho para vocês. Vamos tentar entender esse negócio do positivo e negativo. Vamos dizer, esse positivo anula esse negativo. Esse positivo anula esse negativo, esse positivo anula esse negativo. Então, qual vai ser a carga do meu átomo? Zero. Para cada positivo no núcleo, eu tenho um negativo na eletrosfera. Certo? Então, isso zero. Beleza. Isso aqui é o lítio. Gente, ó, pensa comigo, qual é o número atômico do lítio? Qual é o número atômico do lítio? O que eu vou pôr aqui no calcanhar dele? 3. Vocês entenderam como que é seu nome? Elia? Felipe. É que a gente tá ficando velho, não funciona mais os olhos, não funciona mais o nariz, não funciona. Olha aqui. Eu tenho 3 prótons, foi isso que o Felipe fez. Ele somou. E aqui, o que eu vou pôr? Puta que pariu. Olha aqui. O que eu vou pôr aqui?
10? Por quê, Felipe? O elétron esquece dele. O elétron não tem massa. Gente, se isso é mais, é o próton. Se isso é menos, é o elétron. O zero é o nêutron. Então, qual é o número de massa? 3 prótons e 4 nêutrons. Não é isso? Certo? Vamos dizer que o meu lítio fosse muito bonzinho e desse um elétron de presente. Ele dá um elétron de presente. Ele dá um elétron de presente. O que vai acontecer? Esse positivo aqui vai anular quem? Não tem quem ele anular. Então vai sobrar o quê? Vai sobrar esse indivíduo aqui, positivo. Então esse lítio vai assumir uma carga positiva. Então esse lítio tem 3 prótons, 4 nêutrons e 2 elétrons. Sim ou não? Você entendeu, Felipe, por que não 10? Foi aquela história que eu falei do dinheiro. Os $10 são dinheiro, mas o Bill Gates não é nada. Pode ir, fala. No caso, sobre um positivo. Por que Sobre um fica positivo. 2 e não o elétron? Mas por isso, filho, olha aqui. Esse matou esse. Esse matou esse. Esse pega aqui. Sobrou ele sozinho, mas no caso não seria 1? Um. Em vez de 2? Não, 2 elétrons. Ah, tá. Porque os dois estão agindo aqui. Agora eu entendi. Você entendeu? Vamos fazer o seguinte. Aqueles bailes de antigamente, onde o homem dançava com mulher. Primeiro, onde existia homem e mulher. Né? Aí vamos dizer que se eu falar isso das mulheres vai ficar ruim, eu vou apanhar aqui. Então as mulheres são positivas. E nós homens somos negativos. Aí você foi num baile que tem 12 homens e 10 mulheres. Qual vai ser a carga desse meu baile? 2 negativos. Porque não vão formar só 10 casais. Aqueles 2 homens não vão dançar entre eles. Vai dançar um homem com uma mulher. Então cada homem será neutralizado por uma mulher. E sobrarão 2 homens sem par. Entendeu? Ficou mais claro? Então tá bom. Foi só falar que os homens eram negativos, vocês entendem, né? Coitado de nós homens. Tinha uma menina sentada bem ali onde ela está hoje, estava assim, que em inglês, né? Que o poder feminino é o futuro. É mentira, o poder feminino é o presente. O mundo é das mulheres, não tem jeito. Eu já cheguei à conclusão, depois de casar 3 vezes, que é o seguinte: lá em casa, ou eu estou errado ou minha mulher está certa. Entende? Então, acabou. Essa história de marmanjo chegar aqui e falar sou eu que mando lá em casa, mentira. Eu estou para ver um que mande. Né? Ó, ela já caiu a cabeça, já viu o coitado do marido dela. Bom, mas vamos lá. Vocês entenderam isso? Então, vamos adiante. Foi só falar mal dos homens que já entende. Então é isso. Cátion é um íon positivo. Nunca fale um cátion positivo ou um ânion negativo, é redundância. Você não vai falar, aquele camarada lá está com conjuntivite no zóio, está com hemorroida. Não, não. Você já sabe o que é. Então cátion é um íon positivo e ânion é um íon negativo. Outra coisa, mas não é mais 2? Mas aí o PAC quer que eu coloque assim. Primeiro o valor numérico e depois o sinal da carga. Na minha época eu podia pôr mais 2 mais em cima, mais embaixo. Não. Agora a gente só pode pôr 2 mais. Correto? Eu só posso pôr 2 menos, 3 mais.
Quando é menos 1, a gente não conta, então fica só menos, ou só mais, tá? Então, beleza. O que vão cobrar de vocês são os isótopos, é o parentesco entre os átomos, tá? O que é cobrado é o isótopo. Veja bem, achou um fóssil lá de um animal, de um índio, de uma pessoa. Vamos ver de quando que é esse fóssil. O que eles fazem? Carbono 14. Carbono 14. Todos nós aqui somos radioativos. Enquanto nós estivermos vivos, nós temos uma porcentagem fixa de carbono 14 no nosso organismo. Depois que o camarada deixa de ser um ser vivo para ser um ser morto, aí ele só vai perder, porque existe uma coisa chamada decaimento radioativo, e aquele carbono 14 vai se transformando em nitrogênio. Então o que o camarada faz? O camarada mede quanto que ainda tem de carbono 14 naquela ossada lá, naquilo que ele achou, e aí, pelo cálculo de quanto tinha quando ele era vivo, eu consigo, mais para frente nós vamos ver esse cálculo, eu consigo determinar há quantos anos aquele indivíduo, aquela planta, seja lá o que for, morreu. Certo? Eu consigo determinar quanto tempo ele morreu. Porque aí, a partir daquele instante, ele começou a perder carbono. Então, veja bem, o carbono 14 é irmãozinho do carbono 12. Ele é mais gordinho, mas ele é carbono. E por que ele é carbono? Porque ele tem 6 prótons. Independente dele ser 12, esse daqui tem 6 nêutrons, tá certo? E esse daqui tem 8 nêutrons. Mas os dois têm 6 prótons. Então, esse número de prótons faz com que os dois sejam carbono, independente de ser 14, de ser 12, de ser 13, fale, moça. Elemento químico é a letra ou é a quantidade de prótons? Não entendi, filha. O elemento químico, ele é a letra. A letra, não, a letra. Isso daqui não precisa necessariamente aparecer. O elemento químico, você caracteriza ele por esse número, mas não necessariamente ele vai aparecer. Quando eu falar para você brom, na sua cabeça ou na sua tabela periódica, você vai saber que o número atômico dele é igual a 35. O que representa o elemento químico é esse. Tá? Tanto que nas fórmulas você não vê essas coisas. Você não vai ver aqui assim, H112O816. Você não vai ver isso. Você vai ver simplesmente H2O. Certo? Procede sua pergunta. O átomo é a mesma coisa que o elemento químico? Exatamente por isso que a gente confunde. Porque como eu represento o átomo, eu represento o meu átomo exatamente como o elemento químico. A mesma coisa, eles têm o mesmo símbolo. Tá? É por isso que às vezes confunde. Por isso, eu não sei se eu escrevi aqui, é tanto lugar, e eu sempre falo isso daqui. Gente, aqui eu não dou aula, aqui eu corro contra o tempo. Sabe aquele programa que tinha assim, você tem 1 minuto para fazer o mercado, que você sai correndo pegando tudo? A minha ansiedade para fazer a coisa andar é tanta que eu vou... Vamos dizer que eu estivesse aqui. Se eu estivesse aqui. Eu não falei isso aqui? Esse A é átomo. Não foi aqui? Eu acho que até um deles que me falou a fórmula disso daqui. Não? Se eu fosse fazer uma fórmula, ficaria assim: A5, R3,
orientação, tirar o A do alfabeto. Tira o A, não tem mais A, tá ok? Aí o que eu faço? Não tem mais A. Eu vou chegar na passagem, vou chegar lá no camarada da rodoviária e falar para ele assim, me dá uma passagem para Rincur. Não tem mais A. Certo? Então, esses A existem aqui porque ele está aqui. Entendeu? Então, esse é o átomo e esse é o elemento químico. Mas como que eu represento? Exatamente da mesma maneira. Eu vou ter que saber se é elemento químico, se é átomo, de acordo com a situação que ele está aparecendo. Tá certo? Então, os isótopos são os principais. Os isóbaros, eles são átomos, elementos químicos diferentes, mas têm a mesma massa. Dificilmente alguém vai perguntar para vocês, eu tenho deformado mais do que a idade de muito pai de vocês aí, eu formei em 79, são 41 anos, 41 anos de formado, hein? Não sei para nada, isóbaro, não sei para ensinar vocês. Não sai para nada. É isso daqui, você olha aqui. Então, o isótopo, você olha embaixo, você vê se eles são isótopos. Você olha em cima, vê se ele é isóbaro. E você faz a conta para achar se é isótopo. 39 menos 19, 40 menos 20, né? Então, 39 menos 19, 20. 40 menos 20, 20. Então, o potássio tem o mesmo tanto de nêutrons que o cálcio. Então, eles são isótomos entre si. Tá? Mas não se preocupem com isso daqui, não. Isso daqui é bobagem. Tá? Esse daqui é importante. Esse daqui é importante porque nós vamos ver em radioquímica, coisa desse tipo. O último, isoeletrônico. Já foi uma aula? Já? Não foi só uma aula, já tem muito tempo passado da primeira. Ah, então eu tô no limite, né? Esse negócio de 1 minuto, a gente pode, em questões de segundo, o camarada ganha $1 milhão na corrida de Indianápolis. Você batendo os olhos aqui, você consegue enxergar o que eles têm em comum? Aí vocês enxergam alguma coisa? Não enxerga nem quem está sentado aí, então. Não enxergo nada, mas eu vou continuar aqui. Não quero enxergar. Não, o número atômico está subindo, né? Eu quero uma coisa em comum. O número atômico é diferente. O número de massa é diferente. O número de nêutrons é diferente. O que eles têm iguais? O número de elétrons. Quantos elétrons tem todas essas espécies aí? O que eu falei? Se é negativo,
Se é positivo, subtrai. É só fazer o primeiro, não sei quem falou aí, mas já falaram. 10. Todos eles têm 10. 7 positivo. Tinha R$7, paguei a conta, fiquei devendo 3. Eu devia 10. Paguei a conta com 8, fiquei devendo 2. 10. Paguei a conta com 9, fiquei devendo 1. 10. Aqui está legal. Aqui, o que eu tinha pagou minha conta. Aqui tá bom. Sobrou troco. Sobrou 1 de troco, então eu paguei 10. Sobrou 2 de troco, então eu paguei 10. Sobrou 3 de troco, então eu paguei 10. Sim ou não? Sim ou não, pessoal? Sim. Então tá bom. Quer trocar um pirulito chupado por um PlayStation? Vocês não são desse tempo que tinha esses programas. O cara ficava numa cabininha assim, ficava trocando as coisas. Ainda tem isso, será? Tem? Tem um amigo legal ainda. Ah, porque eu lembro que isso daí tinha quando eu era moleque. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem de verdade até aqui? Tá. Então vamos falar do ato. O homem sempre foi curioso. E sem curiosidade, ninguém teria chegado a lugar nenhum. Que o que move a ciência é a curiosidade. Sabe? Não é a curiosidade de querer saber com quem o outro está namorando, de quem que é o pai da criança, não. A curiosidade voltada para uma área científica. Legal. Então, muito tempo lá atrás, muito antes de Cristo, tinha uns camaradas que não tinham o que fazer. Aí todo dia eles iam para a praça, jogar truco, tomar cerveja e falar besteira. Que eram os filósofos. Eles eram as autoridades. Eles falavam de religião, falavam de ciência, falavam de medicina, falavam de matemática, eles falavam sobre tudo. E tinha 2 camaradas, Leucipo era o mestre e Demócrito o seu gafanhoto. Demócrito era discípulo de Leucipo. Aí ele falou assim, Leucipo, pensa bem aqui, se eu pegar esse negócio e cortar, um monte de pedacinho, pegar um pedacinho desse, corto mais um monte de pedacinho, aí pega um pedacinho desse, corto mais um pedacinho, vai chegar uma hora que não dá mais para cortar. Vai ser a menor partícula que eu tenho. Não dá mais para cortar. Aí ele falou, sabe, mestre, vou chamar isso daqui de ato. Demócrito falou para Leucipo, Leucipo falou, é isso aí, meu. Fechou. Por quê? Anormal. O que é ser anormal? É não ser normal. O que é ser acéfalo? Eleitor do Bolsonaro. Não, é que não tem cérebro. Certo? O A é prefixo de negação. A quer dizer não. Se vocês pegarem alguma enciclopédia portuguesa na biblioteca, vocês vão ver que não está escrito volume 1, volume 2, volume 3. É tomo. Tomo 1, tomo 2, tomo 3, tomo todas. Não. Cada divisão é um tomo. Então, tomo é divisão. Então, na etimologia da palavra, átomo significa indivisível. Porque foi essa conclusão que Demócrito com Leucipo chegaram. Eu vou fracionar até o momento que eu não fraciono mais. Da hora que eu não fraciono mais, é indivisível.
Se é indivisível, eu chamo essa porra de átomo. Tá? Legal. Então, átomo. Mas aí lá, tinha um camarada, que parece que ele tinha mais de 80 mil seguidores no Twitter, só o Instagram dele já tinha uns 2 milhões de pessoas. Ele falou, para com isso. Tenha certeza que o Demócrito e o Leucipo andaram cheirando, eles deviam estar bêbados, não existe nada desse negócio de átomo. O que existe, na verdade, é o quê? Os 4 elementos: água, terra, fogo e ar. E da mistura deles, eu obtenho todas as... rasgou a máscara. Todas as substâncias da natureza. Então, essa teoria atômica, que foi feita lá antes de Cristo, quase que uns 600 anos antes de Cristo, o Aristóteles jogou por terra e deixou no cold case lá, deixou o negócio morto. Aí, lá pelo século XV, século XVI, com o desenvolvimento, os alquimistas não tinha nada realmente científico, mas os alquimistas são os precursores da química, né? Você tinha lá no século XV Paracelso, que praticamente iniciou a química, né? Começou a dar um formato de ciência, né? Aí foi começado a retomar a ideia de átomo, mas a teoria atomística volta no século XIX, com John Dalton. Em 1803, Dalton retoma, eu não vou escrever nada, eu vou falando, depois a gente escreve, quem quiser escrevendo, vai fazendo da sua maneira. John Dalton retoma a teoria da atomística. E o que ele fala que o átomo é? Ele retoma lá aquele átomo dos filósofos. Uma bolinha maciça, indivisível e indestrutível. Candidato passasse fazendo barulho desse, eu botava a noite. Eu morei em Pilar do Sul, uma cidade para diante de Sorocaba. Eu não aguento o sertanejo por isso, porque era carro passando para um lado e para o outro, cantando jingle, tudo tirado de música sertaneja. Aquela na solada bota, meu Deus, tinha lá outro que era usar ar que é bom, nem sei qual que é, não aguento. Mas vamos voltar aqui. Então, o Dalton retoma sendo uma bolinha maciça, indivisível, indestrutível, tá? Então continua valendo o nome átomo. Ele continua sendo não divisível. Não fala nada de parte elétrica, não tinha esse desenvolvimento ainda para isso, e vem com essa história desse átomo. Ele falava que átomos iguais em massa pertenciam ao mesmo elemento químico. Nós já vimos que é mentira, porque ele pode ter massa diferente e ser do mesmo elemento químico, pode ter massa igual e ser de elemento químico diferente. Então, na verdade, o átomo de Dalton, o modelo atômico de Dalton, ele foi conhecido como o modelo da bola de bilhar, que era isso, uma bola maciça, né? E que não dava para dividir, mas é lógico que a bola de bilhar você consegue dividir, mas só para dar essa impressão de solidez. Mas o modelo atômico de Dalton, início do século XIX, hoje
4 de outubro de 2020, 4 de outubro nada, 4 de novembro de 2020, ele ainda serve para o propósito que ele foi criado. Porque senão você vai falar, mas para que eu tenho que saber isso daí, se na verdade está tudo errado? Mas era um modelo. E para que veio esse modelo? Para verificar duas leis. A lei de Lavoisier, o pai da química moderna, né? Antoine Laurent Lavoisier é considerado o pai da química. E a lei de Proust. Eram duas proposições matemáticas dos dois. E Dalton viu a necessidade dessa explicação. Lavoisier, quem sabe o que Lavoisier falava? Foi atribuído a Lavoisier uma frase linda, que não foi ele que falou, ele nem pensou de falar aquilo, mas vale. O que ele falou é bem complexo, está lá num tratado elementar de química, mas não é isso que interessa. Interessa para a gente o que é a lei de Lavoisier. Todo mundo já ouviu falar aquela frase bonita: na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. O picadinho de hoje é o bife de ontem, a almôndega de amanhã, né? Então você vai só reciclando a coisa. Então, o que acontece? Nós falamos a semana passada, semana retrasada, a respeito de sistemas. Sistemas abertos, sistemas fechados. O que Lavoisier quis dizer? Eu já vou chegar lá. Então, se eu pegar um pedaço de madeira, colocar sobre uma balança, anotar a massa dela e colocar fogo, né? A hora que acabar o fogo, eu vou pôr o que sobrou do queimado na balança e eu vou obter uma massa menor do que eu tinha, tá? Agora eu ponho num pirex, em cima da minha balança, eu ponho uma esponja de bombril, anoto quanto deu, e ponho fogo naquela esponja de bombril. Após aquela esponja de bombril pegar fogo, ela pesa mais, vai aumentar a massa da esponja. Por quê? Na madeira perdeu massa porque teve a formação do CO2, que foi embora, a água foi embora formada, mas o material volátil da madeira foi embora, tá? Então eu perdi essa massa. E no caso da esponja? No caso da esponja, houve um aumento de massa, porque o ferro absorveu o O2 do ar para formar o óxido de ferro. Então, aquele ar que não estava na minha balança, né, como medindo massa, entrou, passou a fazer um óxido sólido. Então aumentou aquela quantidade em massa de oxigênio. E, por outro lado, da minha madeira, os meus gases foram embora e eu não recolhi esse gás, tá certo? Então o que eu tenho aí? Um sistema aberto. Porque eu forneci energia para a minha madeira, então meu sistema era madeira, eu forneci energia, ele deu massa para o ambiente. Eu forneci energia para bombril e ele absorveu massa do ambiente, tá? Então, quando eu troco massa e energia, eu tenho um sistema aberto. O que Lavoisier fez? Lavoisier fechou o sistema e fez um sistema fechado. Então, se eu queimasse a minha madeira dentro de um ambiente fechado, a hora que eu fosse medir a massa daquele sistema seria o mesmo. Por quê? Porque estaria a massa do queimado mais a massa do gás que eu tinha deixado preso lá. Entendeu? Quando você vai fazer um bolo, você fez a massa, pôs lá, pôs no forno.
você vai ter mais ou menos massa do que você pôs lá dentro na hora que você tira do forno? Mais? Menos. Menos. O que fez o teu bolo crescer? O fermento. Como o fermento age? O fermento se decompõe, forma um gás, o gás tem que sair, empurra daqui, empurra de lá, vai empurrando até que ele sai. Agora, se você quiser ter a mesma massa, você faz uma forma fechada, você não vai comer o bolo. Porque aquele gás que saiu vai empurrar para baixo. Tá certo? Então é isso. Então, se eu fechar o meu sistema, eu vou ter a mesma massa. Então, essa era a lei de Lavoisier. A massa que eu tenho nos reagentes é igual à massa dos produtos formados nessa reação, desde que o sistema esteja fechado. Então, essa é a lei de Lavoisier. E Dalton veio e prova isso. E a lei de Proust? Hoje é dia 4. Esse mês começou ontem. Então, o pagamento só vai sair segunda-feira. Beleza. E aí você vai querer fazer um bolo para ver o Corinthians bater no América Mineiro. Aí na na receita que você tem do bolo, vão 2 ovos. Mas a sua geladeira está parecendo uma boate quando está com a porta fechada, só escuro e fumaça lá dentro. Não tem nada. Você abre a geladeira, tem um ovo só. Você faz o bolo ou não faz o bolo? Você faz o bolo. Só que você vai fazer o que na sua receita? Você vai dividir por 2. Se você ia usar 200 gramas de farinha, você vai usar 100. Se você ia usar um copo de leite, você vai usar meio. Mas você vai fazer o bolo. Então, a lei de Lavoisier é a lei da conservação das massas, e a lei de Proust é a lei das proporções múltiplas, né? Então, veja uma coisa aqui. Para eu produzir essa água que a menina está bebendo, para cada 1 grama de hidrogênio, eu preciso de 8 gramas de oxigênio. Então, se eu pego 1 grama de hidrogênio e 8 de oxigênio, eu vou obter quanto de água? Gente, eu tenho 1 grama de hidrogênio, 8 de oxigênio, eu vou obter 9 gramas de água. E se eu tiver 5 gramas de hidrogênio, eu vou precisar de quanto de oxigênio? 40, né? Se para 1 eu uso 8, eu multipliquei a minha massa de hidrogênio por 5, eu vou ter que multiplicar também por 5 a minha massa de oxigênio. E eu vou obter de água 45. 5 vezes o que eu tinha obtido com 1 grama. Tá certo? Então, isso é Proust. Então, o Dalton conseguiu fazer isso. Vamos fazer aqui, ó. Eu reagi, bolão branco com bolão branco, 1 molécula de bolão branco, com 3 moléculas de bolinha azul. E eu obtive o quê? 2 moléculas de bolão branco, 3 bolinhas azul. Bolão branco, 3 bolinhas azuis. Isso daí é essa reação aqui. Mas representando o segundo Dalton representado, tá? Olha aqui, para que Lavoisier tivesse certo, se entraram 2 bolonas brancas, tem que sair 2 bolonas brancas.
Se entraram 6 bolinhas azuis, tem que sair 6 bolinhas azuis. Imitando o Galvão Bueno aqui, uma reação é um rearranjo de átomos. Certo? Se eu tivesse um Lego bem grandão, e eu montasse aqui um Megazord, e aí com essas peças que eu montei o Megazord, eu vou desmontar e vou fazer o quê? 5 Power Rangers. Eu desmontei aquilo que eu tinha e remontei numa outra forma. Eu rearranjei aquelas peças. Então, o número de peças que eu tinha no meu Power Ranger, no meu Megazord, é exatamente o que eu tenho somando 5 Power Rangers. Correto? Então, é isso. Então, agora eu pergunto para vocês, e se eu quisesse ter 6 moléculas e bolão branco, 3 bolinhas azul, o que eu precisava fazer? Se eu tivesse 6, eu quisesse ter 6 desse. Com essa reação eu obtenho 2. Para eu obter 6, eu vou ter que multiplicar por 3. Então, se eu vou multiplicar por 3 esse, eu tenho que multiplicar esse por 3 e multiplicar esse por 3, não é? Eu teria que ter 3 bolão, mais 3 vezes 3, 9 bolinha, formando 6 bolão, 3 bolinhas. Não é isso? Eu entrei, ó, 6 bolão, 18 bolinhas azuis, 6 vezes 3, 18. Vocês entenderam a conservação da massa? O número de átomos que entra é igual ao número de átomos que sai. E se eu quiser, o quanto eu quiser a mais, eu tenho que multiplicar tudo pelo mesmo fator. Então você entende que independente de qualquer coisa, o Dalton resolve isso? Porque aqui não fala de carga elétrica. Aqui não fala se o átomo divide ou não divide, não me interessa se o átomo divide ou não divide. Por quê? E outra, a gente sabe que o que tem muita relação numa reação são os elétrons. Os elétrons não interferem na massa. Mas mesmo assim, os elétrons que entraram também vão ser os elétrons que saíram. Tá certo? Então esse átomo de Dalton pode ser. Então a gente vê com os filósofos gregos a concepção de átomo. A palavra átomo foi criada na Grécia Antiga. Depois nós tivemos a retomada disso por Dalton. Essa doença, da qual eu sou portador parcial, não sou absoluto, não foi ele que descobriu, mas ele tinha o daltonismo. O que é daltonismo? É não conseguir identificar perfeitamente as cores. Isso é daltonismo. E ele tinha isso e foi dado o nome da doença ao Dalton. Tem muitas cores assim que muitas cores próximas que eu não consigo reconhecer. Então, às vezes, eu passo vergonha. Um vinho muito escuro com preto, um marrom com verde, depende da proximidade, eu não consigo enxergar. Mas tudo bem. Então, isso foi dado. Mas o tempo não para e nem a ciência. E aí vem desenvolvendo. Aí, com o desenvolvimento da eletricidade, aí um camarada chamado Crookes estava fazendo uma experiência a respeito de condutividade elétrica de gases a baixa pressão. A pressão normal, os gases não conduzem corrente elétrica, mas a baixa pressão conduzem, tanto que nós temos essas lâmpadas aqui.
tá? Tem aquelas lâmpadas que tinha muito, nem sei se ainda tem, de vapor de iodo, coisa desse tipo, né, que nós temos por aí. Vapor de sódio, as lâmpadas de halogênio. Então, ele estava fazendo essa experiência. E Thomson estava observando. Depois eu vou passar para vocês todo o texto, porque é muita coisa para ficar anotando. E muito desenho também. Então, Thomson estava observando aquilo e ele estava vendo que saíam uns raios do que ele chamava de cátodo, porque a pilha, todos esses geradores de energia têm um cátodo e um ânodo. Nós vamos explicar mais para frente. E saíam uns raios do cátodo, ele chamou de raios catódicos. Iluminava, tinha uma ampola por onde ele ia passar, ele gerava uma diferença de potencial para que houvesse a condução de eletricidade por esse meio, por um gás de baixa pressão. E aí ele verificou aquilo. Quando ele verificou a presença dos raios, ele colocou 2 campos elétricos e viu que aqueles raios se desviavam para o lado positivo. Se aqueles raios se desviavam para o lado positivo, é porque eles eram negativos, né? Os positivos atraem os negativos, os polos opostos se atraem, os polos iguais se repetem. Beleza. Aí o Thomson falou, pô, isso daqui é negativo. Então ele falou, bom, se o átomo é neutro e isso é positivo, isso é negativo, tem que ter alguma coisa positiva, né? Aí o Thomson criou isso já era 1870, a gente ainda está no século XIX. Então, Dalton era a bola de bilhar e Thomson era o pudim de ameixas. Todos vocês vão achar nos livros sempre pudim de passas, mas era pudim de ameixa, eu estava lá, eu vi. Tá? Então é pudim de ameixa. O que o Thomson falou? É Thomson, tá? Não é Thompson, que às vezes é Thomson. JJ. Então o átomo dele era uma massa gelatinosa carregado positivamente, essa massa era positiva, e tinha incrustada nela os elétrons. Então, os elétrons estavam nessa massa gelatinosa. Veja, ele já deu uma amolecida, já não é mais aquela bola maciça. Só que os elétrons eram meio que Street Fighter. Porque na hora que precisava, ele estava ali preso, na hora que precisava, soltava o elétrons. Que é isso que ele estava prestando atenção ali. Então, ele pegou esse átomo como modelo de Thomson. Ele acreditava numa massa gelatinosa carregada positivamente, incrustada de partículas negativas. Está chegando o Natal, isso não é hora de falar de átomo, porque a gente já devia ter falado desse átomo lá no começo do ano, mas chegando o Natal, o átomo de Thomson para nós brasileiros é o panetone. Seria a massa do panetone, seria a massa positiva, e as frutinhas que eu não gosto lá dentro enfiadas seriam os elétrons. Vocês conseguem enxergar que exatamente a partir de Thomson, o átomo não pode mais chamar átomo? Ele não dividiu o átomo. Ele não conseguiu ver uma separação da parte positiva e da parte negativa. Então não tem mais razão de chamar de átomo. Mas ficou pelo nome histórico.
certo? Mas hoje, átomo é só um nome. Ele não tem mais significado de quando foi o batismo dele, tá? Então, átomo, eles poderiam chamar o átomo só de tomo, porque ele é divisível. E outro, isso daí é a divisão simples, mas todos nós sabemos da divisibilidade do átomo por algo muito triste. O que a gente conhece? Fez 75 anos esse ano. É bom para vocês saberem da história. As bombas de Nagasaki e Hiroshima. As bombas de fissão nuclear. O que é uma fissão nuclear? É você pegar um núcleo maior, bombardear e quebrar esse núcleo em 2 núcleos menores. Então, o átomo é divisível, tá? Mas Thomson que chegou nisso. Então, cada modelo vai melhorando, vai se aprofundando, porque é um negócio muito interessante, porque a ciência vai acompanhando a história vai acompanhando a ciência. Você vai tendo desenvolvimento, automaticamente você vai desenvolver a ciência em paralelo. Então, na física eles descobrem a eletricidade, na química, graças à eletricidade, se descobre que o átomo é divisível, e já no final do século XIX, nós temos a descoberta da radioatividade. Leva até vocês mais um programa da série Dedique uma Canção a Quem Você Ama. Já dizia Evandro Mesquita no Você Não Soube Me Amar. Na verdade, foi a radioatividade. 1887, mais ou menos, se descobre o raio-x. Falta 4 minutos. Niquil marca em cima, cara, aqueles marcadores chatos que não dá espaço pra gente. Chegou a radioatividade. Então, vou falar só alguma coisinha, não vai dar para entrar no átomo do Rutherford. Mas, chegou a radioatividade. Roentgen descobre o raio-x. Tanto que o primeiro registro de raio-x que se tem é a mão da mulher dele de aliança. Então, você vê os ossos e vê a aliança enrolada, né? Tá. E isso levou a muitas pesquisas nessa área. Então, logo em seguida, tinha um camarada chamado Becquerel, que começou a estudar algumas emissões. Estavam estudando, eles acreditavam que algumas coisas emitiam luz, emitiam radiação a partir do momento que eram estimuladas por sol, né? Estimulado por luz. E tinha uma menina que eu digo que é a grande representante, a grande libertadora, não são aquelas que rasgaram o sutiã na praça, não. É Marie Curie, Maria Sklodowska, eu nunca sei falar o nome dela, toda vez eu leio e não consigo falar. Uma polonesa, que por motivos óbvios na época não podia estudar, mas ela conseguiu estudar, e ela era a auxiliar de Becquerel. E o termo radioatividade é atribuído a ela. Essa nojenta ganhou não só o primeiro prêmio Nobel de Ciência, foi a primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel de Ciência, como ela ganhou o segundo. Ela ganhou um em Química e um em Física. Essa mulher, ela foi enterrada num cemitério de Paris, onde só homens eram, os restos mortais dela estão nesse cemitério, onde só homens proeminentes eram enterrados. Então, eu acho muito interessante, eu posso até passar um link para vocês, para conhecer a história dela. Eu estava ansioso que ia sair o filme dela esse ano, mas com a pandemia não chegou no Brasil ainda o filme. Essa mulher é o bicho. Essa daí realmente fez a diferença na ciência, né?
E a filha dela, com o genro, também ganharam o prêmio Nobel. Você vê que a mulher era boa até na cria dela. Então, ela era fera. Então, nesse tempo desse estudo da radioatividade, vem Rutherford, que também ganhou o prêmio Nobel. E ele pegou a experiência do Geiger e Madsen. Não estava lembrando o nome de um. Geiger e Madsen. E aí vai ficar para segunda-feira o resto dessa história, tá? Gente, eu espero que vocês tenham entendido o que eu falei, tá? Eu vou passar para o Roger todo esse conteúdo que é a atomística que eu dei para vocês. E aí, na segunda-feira, a gente termina e já começa a distribuir os elétrons, porque é muita coisa que nós temos para ver. Depois, segunda-feira, a gente conversa uma coisa. Eu não sei, eu passei para vocês um livro de química no passado. Não. Porque como é um livro, eu não posso passar pelo portal. Então, aí, discretamente, alguém me passa um número de WhatsApp, eu ponho no WhatsApp de alguém, e esse alguém passa para o resto da turma, tá? Assim, ninguém falou nada disso, porque eu nem escutou o que eu falei. E aí a gente passa um livro, pelo menos para vocês terem uma referência. O livro é bonzinho, ele é resumido, e ele tem bastante exercício. Como é livro de professor, os exercícios estão resolvidos. Então, vocês podem não olhar um exercício resolvido, né? Tenta resolver, mas se não souber resolver, já tem a resolução do lado. Pessoal, boa noite, muito obrigado pela atenção de vocês.